Estamos no ar com mais uma edição do programa Justiça Eleitoral na TV. Eu sou Ana Carolina Queiroga e trarei sempre as principais notícias e ações realizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Para celebrar os 5 anos de vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, as esferas do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte se reuniram em um grande encontro, com a programação voltada para palestras e oficinas com temas sobre proteção de dados, governança e a cultura da privacidade. O primeiro encontro do Poder Judiciário Potiguar sobre LGPD ocorreu no Centro de Operações da Justiça Eleitoral, o COJE, e reuniu os 4 órgãos do Poder Judiciário do Estado. Participaram do evento representantes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, o TRRN, do Tribunal de Justiça, o TJRN, do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, o TRT-21, e da Justiça Federal, JFRN. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Foi uma lei que foi publicada em 2018, entrou em vigor em 2020, sofreu algumas alterações, mas basicamente ela vai proteger os nossos dados pessoais. E o que são dados pessoais, né? São aqueles dados que podem te identificar ou te tornar identificável. Então, seu nome é um dado pessoal direto, mas indiretamente, se eu colocar, por exemplo, a placa do seu carro, né? É um dado pessoal que vai poder lhe identificar também. Então, todo dado que pode lhe identificar, ele é protegido por essa lei. Uma das palestrantes foi a corregedora da Procuradoria-Geral Federal, Daniele Gontijo, que abordou em sua apresentação a diferença de dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Dados pessoais são dados que identificam uma pessoa natural, que identificam ou tornam ela identificável. Vejam só, não são necessariamente dados de privacidade, não são dados de intimidade, são dados de identificabilidade. Os dados pessoais sensíveis são uma espécie de dados pessoais que tem um alto risco discriminatório. Então, é um tipo de dado pessoal que o tratamento deles pode afetar direitos fundamentais. Por isso, a LGPD prevê requisitos mais restritivos para o tratamento de dados pessoais sensíveis. Quer dizer, então, que esse tratamento não pode ser feito? Não. Pode ser feito, só que os requisitos são mais restritivos. Quer dizer que são sigilosos? Não necessariamente. Então, o que a gente precisa ter em mente é isso. São dados que o tratamento pode gerar discriminação, pode gerar um risco para direitos fundamentais dos titulares. Então, a LGPD cria requisitos mais restritivos. A desembargadora do TRRN esteve presente no evento e reforçou a importância desse encontro entre os tribunais como forma de compartilhar conhecimento. O evento, bem concorrido, com muitos participantes, inclusive de outros estados, de outros tribunais que vieram aqui para Natal, para ter mais um aprendizado com a doutora Daniela Gontijo, palestrante, e também com as experiências que estão sendo, agora neste momento, compartilhadas. Já o juiz Mário Jambo, encarregado de dados da Justiça Federal, em seu discurso afirmou que há uma necessidade de criar uma cultura de privacidade na sociedade. No mundo onde a exposição máxima é a regra, é importante criar contrapontos para essa realidade. É importante que a gente crie também uma cultura, ou desenvolva, construa uma cultura de privacidade, de proteção desses dados, tanto do poder público como empresas privadas. Para os servidores inscritos, o evento é um marco para o debate amplo sobre o tema. O objetivo é que nós juntos, em cooperação, os tribunais, nós possamos compartilhar o conhecimento entre os tribunais e talvez externalizar para outros tribunais e outros órgãos públicos e disseminar essa cultura de privacidade. E somente assim a gente entende que a gente consegue avançar na proteção desse direito fundamental à proteção de dados pessoais. No TRRN, o trabalho que é desenvolvido para assegurar o direito constitucional à privacidade de cada cidadão é um mapeamento de dados, desenvolvido pela Assessoria de Integração, o que reforça o compromisso e a aplicação do que é determinado por lei. Em relação ao mapeamento de dados, a gente está utilizando, pelo acordo que a gente fez junto com o TRT-21, a metodologia que eles praticam e que a gente fez o acordo para que a gente utilizasse a metodologia deles e entregasse essa metodologia de forma automatizada. E com isso a gente fazer um mapeamento dos dados, que é um dos passos mais importantes, como eu já havia dito, de adequação da LGPD.
A cadeira de juiz federal da Corte do TRE-RN agora é ocupada pelo magistrado Alisson Bezerra. Ele já atuou no regional como servidor há cerca de 20 anos e agora retorna como juiz titular. Confira todos os detalhes da entrevista que o novo empossado concedeu à jornalista Sara Cardoso. O nosso convidado de hoje tomou posse na Corte no dia 5 de agosto de 2025. Dr. Alisson Bezerra é juiz federal e ocupa agora a cadeira que é destinada à magistratura federal aqui na Corte, não é, doutor Alisson? Exatamente. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E primeiro nós queremos saber um pouco de como é a sua formação, né? Como começou a sua formação? Certo. Eu me formei primeiramente em Direito, fiz especialização em Processo Civil, depois mestrado em Direito Constitucional, puxado um pouco para a área de Filosofia e, em razão disso, eu fiz uma segunda graduação que foi em Filosofia, terminei também faz pouco tempo e é isso, essa é a minha formação, pelo menos até o momento. O direito sempre foi um desejo? O direito sempre foi um desejo, sem dúvida. E a carreira, né? Como que é a sua carreira? Como que primeiro o senhor ingressa no serviço público? Isso, eu ingressei no serviço público ainda quando eu era... Não, eu não era estudante mais. Eu tinha acabado de sair da faculdade, ingressei no serviço público aqui no TRE, como servidor público. Passei 1 ano e 8 meses. Aí logo depois eu assumi o cargo de juiz de direito. 3 anos depois eu assumi o cargo de juiz federal e estou até hoje. Coisa boa, passou... E nesse período que passou por aqui? Lembra, assim, de que funções exerceu? Eu sempre trabalhei no gabinete da presidência desde o primeiro dia, assessorando os desembargadores presidentes que passaram por aqui. Mas foi apesar de ter sido curto, foi um período que me marcou bastante. E o senhor inicia a magistratura na Paraíba? Isso, como juiz de direito, na Paraíba. Depois é que vem para cá como juiz federal? Isso, aí passei no concurso de juiz federal, aí fui juiz federal em Salvador, fui juiz federal em Alagoas, depois eu vim para o Rio Grande do Norte, e aí no Rio Grande do Norte eu já fui em quase todas as cidades, em Pau dos Ferros, Caicó, Ceará-Mirim e agora Natal. E sempre que a gente fala assim de profissão, carreira, às vezes a gente fala em vocação, influência da família, né? O que lhe fez seguir carreira na magistratura? Pode ter sido a influência, minha irmã também é juíza, ela é 8 anos mais velha que eu, acho que isso de alguma forma pode ter me influenciado. Eu não sei se uma vocação, eu acho que talvez, eu me identifico muito, eu não me vejo fazendo outra coisa, mas não era um sonho, vamos dizer assim, ainda como adolescente, fazer direito. No último ano de faculdade, eu me lembro que eu me apaixonei por história. Até então não era uma matéria muito querida por mim, mas no último ano realmente eu me apaixonei por história. E isso também me fez seguir a carreira jurídica, entrar no curso de Direito. Aí, em relação à questão de ser juiz, foi um estágio que eu fiz na Justiça Estadual daqui do Rio Grande do Norte. E também fiz outros estágios no Ministério Público, na advocacia, mas realmente na magistratura foi quando os olhos brilharam, assim, eu disse, é isso que eu quero. Aí percorri esse sonho. Que coisa boa. E você está falando aí de matéria, que tem matérias que atraem, né? Isso. Matérias que mudam o destino da gente. E enquanto servidor aqui do eleitoral, a matéria direito eleitoral também foi um atrativo? A matéria direito eleitoral ela é apaixonante. Apesar dela ser um direito que muda muito, ela é um pouco oscilante por conta, enfim, da dinâmica das eleições, da mudança na sociedade. Então, realmente tem que se estar sempre ajustando às novas tecnologias, às novas realidades sociais. Mas ela é uma matéria que realmente envolve muito o dia a dia do cidadão enquanto eleitor, o dia a dia do cidadão enquanto membro de uma comunidade. Então, ela não tem como realmente não lhe impressionar, não chamar sua atenção. O senhor já participou de algumas sessões, né, desde que tomou posse. Isso. Agora tem pouco tempo aí, mas já participou de algumas sessões. Já. Qual é a sensação de sair lá do seu gabinete na Justiça Federal, vir para cá, trabalhar apenas na matéria específica do direito eleitoral? Com o direito eleitoral não é tão diferente, porque assim, acaba sendo apenas mais um ramo do direito. E eu, inclusive, já fui juiz eleitoral quando eu fui juiz de direito, né?
Mas o que realmente é diferente aqui é sair da jurisdição de um juiz singular, onde você decide exatamente como você pensa, e você participar de um colegiado. Então existe o debate, existe a troca de ideias, existe o vai e vem das informações. Então isso realmente é um pouco diferente. Realmente. Eu ia te perguntar também dessa dinâmica de decidir como colegiado, né? Qual é o que muda nessa rotina? Muda a troca de experiências, muda a visão de mundo. As eleições gerais são as eleições muito grandes, né? É uma eleição que tem vários cargos sendo disputados. Então isso por si só já é um complicador. E o segundo que eu posso lhe dizer, Sara, talvez seja essa polarização que a gente vê hoje na sociedade. É tudo muito ou lá ou cá, o preto ou branco, e as pessoas com os nervos muito à flor da pele, o racional está sendo um pouco deixado de lado. O emocional tem tomado conta do discurso. Então isso talvez traga um pouco de complicação, tanto para a administração das eleições e eventualmente até para os próprios julgamentos. E como que o senhor acha que a justiça eleitoral como um todo, né, não só a corte, pode se preparar, talvez junto com outros poderes, né, o legislativo e o executivo, para conseguir, de certa forma, trazer um pouco mais de tranquilidade, mais de preparo para essas eleições? E assim, eu lhe digo sem medo de errar que grande parte da população não sabe, não tem a noção do que é a democracia e a importância dela. Então eu acho que se isso eventualmente for feito, não sei se pela justiça eleitoral, mas por alguma instituição, ela é essencial. Não só no Brasil, o conceito de democracia é importante para qualquer sociedade do mundo, né? Ninguém quer viver uma sociedade autoritária, né? Nós já passamos por períodos ditatoriais e as pessoas que viveram nesse período nos contam que realmente não foi uma boa experiência. E a gente enxerga hoje ditaduras, tanto de esquerda quanto ditaduras de direita, elas não respeitam os direitos fundamentais. Então, a partir do momento que você não respeita os direitos fundamentais, a ditadura só é boa se você concordar com ela. Se você estiver do lado em que a ditadura está, se você não tiver, você vira um inimigo. O Estado passa a lhe oprimir se você não tem nenhuma garantia quanto a ele. Os direitos sociais os direitos fundamentais vieram exatamente para isso, para proteger o cidadão frente ao Estado. A democracia protege os dois lados, a ditadura não. E a justiça eleitoral está aqui para proteger também a democracia. E outra, só existe justiça enquanto existe democracia. Não existe justiça fora de uma democracia. Não existe. É verdade. Outra coisa, doutor Alisson, o senhor, embora tenha chegado recentemente para compor colegiado, mas já deve ter aí julgado ou participado de julgamentos de processos que dizem respeito à fraude à cota de gênero. Tem sido processos recorrentes chegando à corte, eles têm sido muito judicializados. O senhor considera isso um avanço, essa discussão? Apesar de ter chegado há pouco tempo, como você bem disse, eu já enfrentei essa matéria realmente algumas vezes. Toda legislação, quando ela é criada, ela demora um pouco para pegar, né? O Código de Defesa do Consumidor talvez tenha demorado 20 anos para poder realmente ser implementado. A Constituição, os direitos sociais, isso é natural. Eu acho que essa é mais uma legislação que vai aos poucos, vamos dizer assim, sendo espraiada, sendo impregnada no conceito das pessoas, no imaginário popular, e também no ideário que os partidos políticos têm. Obviamente que nesse começo os partidos políticos ainda não estão acostumados a lidar com essa situação, né? A própria população também não está, então é difícil para todo mundo lidar com essa situação, e realmente isso faz com que as contendas existam e elas acabam desembocando na justiça eleitoral. Mas eu acho que faz parte do processo de democratização, eu acho que faz parte do processo de amadurecimento político e que só vem com o tempo mesmo. Toda legislação demora esse tempo mesmo para engrenar, vamos dizer assim. Verdade. Quem sabe a gente consiga alcançar uma maior consciência dos partidos políticos em obedecer, não é, de fato, a inclusão feminina, né, das mulheres nessas, como candidatas. Uma gestão nesses 2 anos profícua, em que realmente haja discussões
aprofundadas, mais serenas. Sim, importante. Discussões em que a gente realmente possa trocar muitas ideias. Eu não tenho dúvidas que eu vou aprender muito, mas muito mesmo, com colegas que estão aqui há mais tempo, colegas mais experientes, tanto da magistratura, quanto do Ministério Público, quanto da advocacia, quanto dos servidores. Eu não tenho dúvida disso. Então eu espero que a gente consiga trabalhar nesses 2 anos aí de forma harmônica, de forma pacífica e que tudo flua naturalmente. É isso que eu espero. Desejamos sucesso durante esse seu biênio aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Obrigada, doutor Alisson. Eu que agradeço. Muito obrigado. E aí, gostou da edição de hoje? Você pode rever as nossas reportagens no nosso canal do YouTube. E acompanhe também as ações do TRE nas redes sociais e no portal tre-rn.jus.br. Até o próximo programa.